Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Uma Gringa no Brasil. Hoje com o tema 7 dicas para aprender alemão. Para aqueles desesperados que chegaram agora na Alemanha e acham que a língua é terrivelmente difícil para se aprender, vocês precisam ter muita paciência. De fato, qualquer língua que a gente quer aprender tem as suas dificuldades e também alguns truques que eu vou ensinar para vocês agora. Primeira dica: assistam muita televisão. A verdade é essa. Quando eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi assistir muita TV. Realmente eu mergulhei dentro da TV para assistir, e isso é o mais importante, programas infantis. Virei grande fã do show da Xuxa que passava na época. Por que é que eu estou falando de programação infantil? A programação infantil tem uma linguagem muito simplificada, porque crianças ainda não entendem também coisas muito complexas. Então, a linguagem do dia a dia, ela é mais bem repassada em programação infantil do que em programação de adulto. E, além disso, programas infantis repetem o tempo inteiro palavras e frases. A repetição é que vai fazer você gravar melhor tudo que você está ouvindo. Segunda dica: novamente vale a coisa do infantil. Comprem livros infantis com bastante desenhos, ou então revistas em quadrinhos, como este aqui. Vocês vão ver que rapidamente vocês vão conseguir entender pequenas frases, porque vocês vão ver os desenhos e vão poder, no início, adivinhar o que os personagens estão dizendo. As frases são curtas e as frases não são gramaticalmente complexas. Terceira dica, ou como se faz na Alemanha. Terceira dica: quando vocês aprendem o vocabulário, especialmente os substantivos, aprendam os substantivos junto com o artigo sempre. Isso porque os artigos na Alemanha são 3, no Brasil são apenas 2, o masculino e o feminino. E na Alemanha nós temos o masculino, o feminino e o neutro. Além disso, muitas vezes costuma ser exatamente o contrário daquilo que vocês estão acostumados. Algumas palavras que são masculinas em português são femininos em alemão e vice-versa. Por exemplo, a lua na Alemanha é masculina, é der Mond, ok? E é o sol aqui, mas na Alemanha é die Sonne, ou seja, lá é feminino. E como isso, ninguém tem uma regra, seja, todas as palavras que terminam com A são femininas, que terminam com O são masculinas, não tem como se fazer uma regra dessa lá na Alemanha, então vocês vão precisar realmente aprender todos os substantivos já junto com o artigo, que vai facilitar muito o entendimento gramatical depois na frase. Quarta dica: evite contatos com brasileiros. Eu sei que parece cruel, porque a gente fica morrendo de vontade de falar com os nossos conterrâneos, entender novamente o que o povo está falando. Mas evite. Tente procurar pessoas que falam em alemão, porque, afinal das contas, português você já fala, você está querendo aprender alemão. Então, não vai adiantar você tentar aprender alemão com um brasileiro. Saia de casa, faça novas amizades, faça as compras sozinha, sem acompanhamento com alguém que fale alemão. Ou seja, alguém que vai falar por você, que vai traduzir tudo que você gostaria de falar. Você precisa ficar livre para você mesmo se arriscar e falar, em vez de ficar se encostando confortavelmente em alguém que fale por você. Aliás, como eu já falei no meu outro vídeo, entre dentro de uma associação,
se você gosta de jogar vôlei, futebol, handball, ou se você gosta de fazer ginástica, seja lá o que for, entra numa associação ou um esporte clube na sua cidade, num instante você vai fazer novas amizades. E é importante, porque essas pessoas vão falar em alemão com você. Quinta dica: não tenha medo de errar. Errar é humano. Humano. Não se preocupe, as pessoas não vão julgar você porque você está falando diferente deles. Eles não vão achar estranho se você tem um sotaque. Na Alemanha, o que mais tem é estrangeiro. Todos eles falam alemão mais ou menos. Então, não tenha medo de enfrentar e não pense que você tem que falar primeiro perfeitamente e gramaticalmente perfeito para poder falar. Não, não precisa. Solte a língua. Beba um copo de cerveja antes. E olha que eu não estou querendo indicar para você virar alcoólatra, não. Mas eu sei que, às vezes, numa cervejinha, a língua solta. Sexta dica: não se impressione com palavras grandes, certo? Palavra grande em alemão é como se você, em português, usasse hashtag. Você sabe usar hashtag? Aquele jeito que você faz aquele símbolozinho do jogo da velha e depois você emenda uma frase inteira. Vou sair de casa hoje não, certo? Tudo escrito juntinho? Na Alemanha, essas palavras grandes que impressionam tanta gente, elas são feitas assim. São várias palavras emendadas. 7. Quando você aprende alemão, vai acontecer uma coisa muito estranha e eu preciso prevenir você. Primeira coisa, você vai esquecer qualquer outra língua que você sabia falar antes. Inglês, francês, ou seja lá o que for. Caso que você encontre um americano e queira, de repente, falar inglês, você vai notar que você não vai se lembrar de palavra nenhuma em inglês e tudo que você nem sabia que falava vai vir em alemão. Também vai acontecer que você vai aprender, gravar aquela lista de vocábulos e meia hora depois você não vai se lembrar de nenhuma dessas palavras que você aprendeu. Não se desespere, você não ficou com demência repentina. Completamente normal. Depois de algum tempo, essas palavras vão voltar para a ponta da sua língua, porque na hora de você aprender, a sua cabeça coloca as coisas novas dentro de uma prateleira, sabe? Dentro de um quarto escuro dentro do seu cérebro, onde tem teias de aranha e um monte de estante empoeirada. E lá estão todas aquelas palavras que você aprendeu e que você não consegue se lembrar. Mas, depois de algum tempo, você sempre escutando na TV e treinando, as palavras elas vão vir automaticamente para dentro da sua boca e sair dela e você vai ficar assim, como foi? Eu me lembrei dessa palavra agora. Normal, normalíssimo, não se desespere. Tá aí as minhas 7 dicas como aprender alemão da melhor forma possível. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo que migra, ao menos, já passou por isso, certo? Todo mundo que vai para um outro país precisa se virar com outra língua. E não tem como evitar. Então, espero que tenha sido útil para vocês essas minhas 7 dicas. Beijo da gringa!